Tudo bem? Mais um Conecta. Vamos conversar sobre espiritualidade. Hoje eu quero falar com você sobre uma oração poderosa, a oração de Abacuque. Abacuque 3, do 17 ao 19, uma oração fortíssima. E ali ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja gato, todavia, ou seja, mesmo assim, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Perceba que Abacuque ele foi colocando tantos contextos, tantas coisas que podiam acontecer, não tinham acontecido ainda, mas podiam acontecer. Ainda que tudo falte, ainda que não haja a produção, ainda que não haja resultados, ainda que eu não veja, eu me alegrarei. E quando eu falo que essa oração é forte, imagina hoje, você fazendo essa oração, ainda não conseguiu o emprego, ainda não conseguiu a cura, ainda não conseguiu um relacionamento, um casamento, ainda não conseguiu quitar as dívidas, ainda não conseguiu se organizar. Quantos aindas você carrega? Quantos aindas existem na sua vida? Quantos aindas estão aí te perturbando? Às vezes, como essa oração não tinha acontecido ainda que a figueira não floresça. Ele estava projetando, ele estava pensando naquela situação, ainda que aquela situação muito ruim me acometesse, eu continuarei me alegrando no Senhor. Será que eu e você conseguimos fazer a mesma oração? Será que você tem a mesma coragem de fazer a oração que Abacuque fez, ainda que me falte o emprego, ainda que me falte o dinheiro, ainda que me falte onde morar, ainda que me falte todas estas coisas, eu me alegrarei no Senhor. Perceba que é uma oração tão corajosa, uma oração que nós olhamos e falamos assim, meu Deus do céu. E no contexto que Abacuque faz essa oração, ele começa a se conectar com a dor, com a perda, com a frustração, com o silêncio de Deus. E são conexões que nós precisamos ter também. Você precisa entender que ainda que as coisas ruins venham a acontecer, ainda que uma notícia ruim chegue até você, ainda que um problema que pareça sem solução chegue nas suas mãos, ainda assim você deve louvar o Senhor. Entendendo que Ele está no controle, sob o controle, nunca saiu, jamais sairá. Ainda que estas coisas estejam tentando atingir a sua mente, ainda que os teus pensamentos estejam acelerados, ainda que a sua alma esteja inquieta, dolorosa, ainda assim, você deve louvar o Senhor. Quando Abacuque faz essa oração, ele estava num cenário de crise, lá em Judá, nessa época histórica, biblicamente dizendo, e Deus revela a destruição que estaria a caminho. Escassez completa, econômica, alimento, segurança. Essa oração não era de medo, era certeza que ele enfrentaria dias difíceis, ele sabia. E às vezes você está já dentro desses dias difíceis. Às vezes você já está inserido nesses dias difíceis. E perceba o que ele fala no versículo 18. Mesmo que, repetição intencional do cenário piorando. Mesmo que isso me aconteça, mesmo, e ele vai acrescentando situações difíceis. Todavia, exatamente no versículo, todavia me alegrarei. Alegria como decisão, não com emoção. Não era um sentimento, era um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Não dependia dos cenários favoráveis ou das coisas boas ou de boas notícias, dependia do Senhor. Ainda que tudo aconteça de forma tão ruim e negativa, a alegria do Senhor é a sua força. E a alegria do Senhor não depende de cenários, contextos, circunstâncias que você está inserido. Não. A alegria do Senhor, ela vem dele, porque ele dá. Essa alegria faz com que as decisões sejam tomadas não pela emoção. Essa fé independe de resultados. Não depende das coisas externas. Não depende daquilo que os seus olhos veem. É independente daquilo que você vê. Independente de Deus. Se os seus olhos estão fitados, se os seus olhos estão colocados em situações, estão colocados em estruturas, pessoas. Quando essas estruturas, pessoas, situações desmoronarem, caírem, quando isso acontecer, você também vai sofrer.
Por isso que a sua fé tem que ser direcionada totalmente ao Senhor Jesus, como Abacuque falou. O Senhor é a minha força. O Senhor é a força. Não é o emprego, não é o trabalho, não é nada. É o Senhor. Se você tem colocado a sua força em coisas, pessoas, circunstâncias, situações, e quando essas situações, pessoas e acontecimentos falharem, a sua força vai ser enfraquecida, porque você está colocando a sua força no lugar errado. Você tem que colocar essa força no Senhor, ainda que as pessoas falhem com você, ainda que falte as coisas materiais na sua vida, ainda que emocionalmente você não está evoluindo como queria, gostaria ou precisa. Ainda assim, mesmo assim, você deve buscar a força no Senhor. É no Senhor. Ele é o sentido, Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a direção. É por isso que este conteúdo chega para você pela Rede Super. É por isso que este áudio está chegando no Spotify, para que você seja abastecido e seja encorajado, mesmo que você esteja no ainda. Ainda que esteja doendo, ainda que você foi traído, ainda que você foi rejeitado, ainda que você está sendo humilhado, ainda que você está sendo deixado por pessoas, se alegre no Senhor. Ele é a fonte inesgotável. O fruto do Espírito Santo, da alegria, está disponível para você. Pegue esse fruto. E aí ele continua falando: todavia me alegrarei. Ele não mudou o cenário, ele mudou a postura. Quando nada dá certo, financeiramente está tudo travado, sabe? As emoções estão abaladas, as respostas não chegam. Você serve a Deus ou aos resultados? Você está servindo a Deus ou aos abalos? Você está servindo a Deus ou às respostas que não foram como você queria? Como você está fazendo isso? Isso que eu estou conversando com você é maturidade espiritual. Constância. Tenha constância. Ainda que muitas coisas difíceis cheguem na sua vida, e vão chegar em algum momento, tenha constância na alegria do Senhor. Essa força vem dele, como Abacuque orou: o Senhor é a minha força e faz os meus pés como os da corça. Isso significa estabilidade no caos. Isso significa capacidade de continuar. Não é sair da crise, é atravessar. Você vai passar. Vencedor, vencedora. Você vai vencer. Tem essa decisão. Ainda assim, eu permaneço. Permanecer é o maior avivamento. Permanecer é o maior avivamento. Ainda assim, se alegre no Senhor. Se você foi tocado por essas palavras, eu quero que você entre no Instagram e deixe a sua oração, deixe o seu testemunho. Eu vou orar por você. @Guto Marcondes. Todos os dias tem uma palavra de Deus lá para você, assim como essa. E nós esperamos você em algum dos nossos encontros no Conecta, presencialmente em Uberaba, Brasília, Goiânia, pelas cidades em que nós já estamos inseridos e outras que Deus vai nos levar. E eu quero te abraçar, quero te conhecer, quero ouvir a sua história, ouvir o seu testemunho. E se eu não puder ouvir, por favor, mande escrito. Eu e minha equipe vamos responder para você com todo carinho. Vamos orar por cada pedido que chega, ainda que você esteja numa situação difícil. Sozinho você não está, não. Se você estava se sentindo sozinho e este vídeo está chegando até você, se esse áudio está no seu ouvido, é porque você precisa escutar. Você não está sozinho, ainda que essas coisas estejam acontecendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes nem é uma coisa de cada vez, né? Às vezes é tudo ao mesmo tempo. Ainda assim, se alegre no Senhor. Ele é a sua força. Fé que depende de resultados não é fé, é interesse. Deus não perdeu o controle, mesmo quando você perdeu o seu. Permanecer é o maior nível de fé. O silêncio de Deus também é resposta. Que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça. Que Ele te inspire, te motive. Que Ele coloque nas suas mãos aquilo que você precisa. Entenda o que eu estou te dizendo. Aquilo que você precisa, eu peço a Deus que Ele te dê. Mas aquilo que Ele quer, que você quer, eu não vou fazer essa oração. O que você quer pode te quebrar,
pode te distanciar da presença dele, pode arrebentar com a sua vida. Mas o que você precisa, em nome de Jesus, receba do Senhor, aí onde você está. O que você quer? Não. Às vezes o que você quer vai destruir a sua família. Às vezes o que você quer vai destruir o seu trabalho. Às vezes o que você quer vai destruir você. Mas o que você precisa, eu peço a Deus, que seja agora liberado na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Não fique preocupado com o seu querer. Não olhe para aquilo que você quer. O que você quer pode te destruir. Mas o que você precisa receber em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Eu também quero pedir bênçãos especiais para parceiros que me ajudam a estar aqui conversando com você sobre esses temas tão preciosos. Eu não poderia deixar de agradecer ao Burger King. Pois é, Burger King de Uberaba. Nós alimentamos o nosso espírito, mas também precisamos alimentar o nosso corpo físico. E lá no BK, do Shopping Praça Uberaba, se você é de Uberaba, vai passar por Uberaba, você pode e deve ir lá usar o cupom de desconto GUTO10 para que você tenha 10% de desconto. Combinado? No Caribe Beach Bar. Ah, e esse restaurante tem meu coração. Eu quero mandar um abração para toda a equipe que trabalha ali. Eu sou sempre muito bem atendido, é óbvio, né, galera? Então, você, dentro da Arena João Menezes, de beach tênis, você pode e deve fazer o seu café da manhã, o seu almoço, café da tarde e jantar com o Caribe dentro da Arena João Menezes de beach tênis. Guto, todas as refeições? Aham. Todas as refeições completas. E eles estão também no iFood, tá bom? Você pode entrar lá, fazer o seu pedido que vai chegar no conforto da sua casa. Quero mandar um super abraço também para Vitória, do Bistrô Vitória. Gente, que loucura! Aqueles doces, aqueles bolos que ela faz. Você precisa experimentar, com certeza. É o melhor sabor em doces que Uberaba tem. Uberaba merecia uma confeitaria à altura e tem com o Bistrô Vitória. Ela faz festas, enfim, é lindo. Sem contar que o espaço é de muito bom gosto, de muito bom tom, enfim. Vá lá conferir, não só doce, tá bom? Tem também salgados, tem todo o suporte ali para as coisas do dia a dia, né? Então, confere lá, sem contar que ela é também uma serva de Deus e vai acabar com certeza orando por você, tá bom? Bistrô Vitória, o meu agradecimento. E eu não posso deixar de falar da Titan Cibersegurança, segurança digital. Hoje, e nós precisamos falar sobre isso, continuar falando sobre isso. Se esse vídeo é novo, se está assistindo esse primeiro Conecta, eu falo disso toda semana. Marque a sua reunião com o Bruno Turim no escritório presencial em Uberaba ou online, em qualquer lugar do Brasil, para que você possa discutir, conhecer e saber qual é o sistema que está sendo operacionalizado e quais são as formas de segurar, de assegurar todo o sistema da sua empresa e o seu dispositivo pessoal também. Combinado? Olha, muito obrigado, Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Você que está acompanhando pelo Instagram, manda para a galera. Fala assim, acompanha o Pastor Guto lá, tá trazendo conteúdo incrível. Muito, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau.